Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Vocês provavelmente já estudaram, já viram algumas figuras de linguagem anteriormente, tanto nos poemas, quanto nas crônicas, nos contos, nos romances, nos diversos textos literários que leram aí ao longo da vida estudantil. Então, só para a gente retomar, como a palavra mesma sugere, figuras de linguagem são palavras ou expressões que indicam algo diferente do que seria o sentido real da palavra, né? Então, se eu vejo ali a palavra no seu sentido literal, tento buscá-la no dicionário, esse dicionário pode ser um dicionário online ou um dicionário impresso. Quando eu tento buscar o significado dessa palavra, ela traz para mim o sentido denotativo, né? A definição trazida nesses dicionários me apresenta o sentido denotativo, ou seja, o sentido real, literal da palavra. Agora, numa figura de linguagem, eu vou encontrar essa palavra ou uma expressão constituída por mais de uma palavra no seu sentido conotativo. Por quê? Porque é uma figura de linguagem. Então, não é o seu sentido real de acordo conforme está lá dicionarizado. É o seu sentido que vai além, é um sentido intencionalmente, né, provocado ali pelo autor da frase, pelo autor do enunciado. Então, esse sentido conotativo que forma aí as diversas figuras de linguagens, né? Então, nós já estudamos algumas ao longo da nossa vida estudantil, provavelmente, como a metáfora, a catacrese, a metonímia, a personificação, a hipérbole, e vamos retomar algumas dessas figuras, então, ao longo desta aula. Observe, então, que os nossos objetivos consistem em ler e interpretar uma crônica. Escolhemos aqui, né, um texto deste gênero discursivo, literário, a crônica, para, a partir dessa crônica, buscar reconhecer a linguagem denotativa e conotativa e identificar a metáfora e a comparação no texto. Então, hoje vamos nos ater mais às explicações referentes à metáfora enquanto figura de linguagem e fazer aí as comparações entre a diferenciação, né, dos dois gêneros aí, das duas figuras de linguagem, a metáfora, né, e como que o elemento comparativo pode transformar uma determinada frase numa metáfora ou não. Vamos para o início dos slides para ficar mais clara essa ideia. Vamos ler uma crônica, né? Você se lembra que gênero textual é esse? Só para início de conversa, né? Lembram-se que crônica ela vem, ela remete à ideia do deus Cronos, que era o deus do tempo. Isso facilita a vocês fixar que a crônica ela tem como elemento principal trazer ali um fato do cotidiano, alguma coisa que aconteceu no dia a dia e que o cronista viu, achou uma situação inusitada, diferente do normal, do corriqueiro e resolveu transformar num texto literário, trouxe os aspectos vivenciados por ele ou tirados de uma notícia de jornal, de revista, transformando esses aspectos numa crônica, né? Acrescenta-se elementos ficcionais e aí a gente tem este gênero que chamamos de crônica, né? Se referindo à questão do tempo por ser extraído de um fato do dia a dia. Vamos para a leitura? Então, lendo aqui comigo. Aquela conversa de travesseiro. Quem é o meu quindinzinho? Sou eu. Quem é a minha roin, roin, roin? Sou eu. Aí ele inventou de dizer que jamais se separariam e que ele seria, para ela, como aquele nervinho da carne que fica preso entre os dentes. E ela... Credo, Osmar, que mau gosto! E saiu da cama para nunca mais. O amor também pode acabar por uma má escolha de metáforas. Então, aqui a gente vai introduzindo o que significa uma metáfora. Temos aqui, então, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, publicada no estado de São Paulo, e que está disponível no link aqui que eu compartilho com vocês nesse slide. Então, para a gente retomar os aspectos da crônica brevemente, a crônica é um gênero textual breve, geralmente produzido para ser publicado em jornais e revistas. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir
sobre um fato ou uma situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção de sentido do texto. Vamos para a nossa primeira atividade, então, aquecendo aí os tambores, né? Vamos aquecer para as nossas reflexões propostas ao longo dessa aula. Começando então com uma retomada do que a gente acabou de ler, da nossa crônica. Aí ele inventou de dizer que jamais se separariam e que ele seria, para ela, como aquele nervinho da carne que fica preso entre os dentes. O que levou ao fim do namoro? Por que será que ela se irritou tanto com essa escolha das metáforas dele ali? Um tempinho para vocês elaborarem uma resposta, aí 2 ou 3 linhas, e melhorar a proficiência na linguagem escrita. Então, pessoal, retornando, né? Provavelmente o que teria levado ao fim do namoro seria a comparação que o Osmar fez entre o namoro e o nervinho da carne que fica preso entre os dentes, né? Então, digamos que ele não foi muito feliz na escolha da metáfora utilizada para fazer aí uma comparação do romance deles, certo? Então, vejam que nós temos aqui agora uma diferença entre conotação e denotação, conforme foi anunciado no início desse vídeo. Observe que há uma figura de linguagem no caso desta frase: o amor é uma flor. Um tipo de comparação plausível apenas à imaginação. Portanto, trata-se de uma linguagem conotativa. Diferente do sentido que ocorre na frase, dei uma flor para ela de presente. Aqui, a palavra flor está no sentido real, portanto, denotativo.
né? Então, observem que o sentido conotativo consiste em atribuir às palavras uma determinada linguagem figurada. Então, o leitor tem que pensar um pouquinho mais, ele tem que entender o contexto de enunciação em que determinadas palavras aparecem, para aí ele compreender que não se trata da palavra sendo utilizada no seu sentido real, ipsis literis, denotativo, né? Mas conotativo, sentido figurado. Né? Então, nós temos aqui essas frases para ilustrar melhor essa diferença entre comparação e metáfora. Né? Vocês vejam, quando diz o amor é uma flor, você está afirmando, não tem como o amor ser uma flor, porque a flor, vocês sabem, é um substantivo concreto, aqui está, o amor é um substantivo abstrato, e aqui a ideia veiculada, né, é de talvez dizer que o amor é tão lindo quanto uma flor, né? Se a flor estiver com as suas vivacidades ali, as suas pétalas bem vivazes, né? Se ela estiver viva num momento que acabou de ser colhida, etc. Então, talvez a pessoa teve essa intencionalidade de estabelecer uma comparação entre o amor e a beleza da flor. E aí ele afirma, o amor é uma flor, isso é uma metáfora. Se tivesse sido colocado nessa frase a palavra como, que aí é um elemento de comparação, né, e tivesse sido dito o amor é como uma flor, ou o amor é tão belo quanto uma flor, aí nós podemos ter tão quanto, estabelecendo comparação, ou a palavra como também, como elemento comparativo, aí nós teríamos uma comparação, não teríamos uma metáfora. Né? Então, o amor é como uma flor, comparação. O amor é uma flor, metáfora. É essa a diferença. Né? E temos aqui, nessa frase, a palavra flor sendo utilizada no sentido conotativo e não no sentido denotativo. Já na frase, dei uma flor para ela de presente. Opa, aqui a palavra flor está sendo utilizada no seu sentido real, ipsis literis, portanto, denotativo. Né? Aqui não é uma figura de linguagem, porque aqui a palavra flor se refere mesmo à flor. Né? Diferente da primeira frase, que o amor é uma flor, a palavra flor está sendo utilizada numa linguagem figurada, né? E que nesse caso nós chamamos de metáfora, ok? Então, a metáfora é uma figura de linguagem em que se verifica uma comparação implícita, isto é, sem conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Temos aqui mais uma frase de exemplo, Iracema, a moça dos lábios de mel. Né? Fazendo aqui uma referência a uma frase icônica e famosa feita pelo José de Alencar, que é um escritor da nossa literatura bem famoso, né? Um autor que trabalhou bastante a cultura indígena, e num dos seus romances, intitulado Iracema, né, ele começa o romance já afirmando que a Iracema era a virgem dos lábios de mel, né? Então a moça dos lábios de mel. Qual que era a intencionalidade do José de Alencar ao formular essa frase que se tornou um ícone representativo da literatura no indianismo brasileiro, né, da prosa do romantismo? Então a intencionalidade dele era fazer uma comparação dos lábios da Iracema com o doce do mel. Né? Ele queria dizer que os lábios eram tão doces quanto o mel, mas ele não utilizou os elementos comparativos, né? Tão doce quanto ou doces como o mel, a palavra como não aparece, então não é uma comparação. Se ele diz Iracema, a moça dos lábios de mel, então ele está fazendo uma metáfora, né? Porque ele está afirmando que os lábios são de mel. Nesse caso, mel é utilizado no sentido conotativo. É diferente de eu dizer, tome chá de erva doce, não sei, algum chá com mel, adoce com mel, que isso vai fazer bem, vai aquecer e é bom às vezes até para gripe, né? Então, aí o mel é utilizado no sentido denotativo, no sentido real. Agora, Iracema, a moça dos lábios de mel, sentido conotativo, portanto, linguagem figurada, né? Temos aqui uma metáfora, certo? Continuando aqui, pessoal, vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da comparação. Então, é determinada por meio da relação de similaridade, ou seja, pela comparação de dois termos ou ideias num enunciado. Ela é acompanhada de elementos comparativos, conectivos, como, tal qual, tal como, assim, tão,
quanto parece. Né? São esses elementos comparativos aí, os conectivos, que permitem a gente estabelecer comparações entre termos e expressões. Então, temos aqui como exemplo, Iracema, a moça dos lábios doces como mel. Opa, agora nós temos a presença do como, né? Então, essa palavra como é um elemento comparativo e ela vai fazer com que essa frase seja uma comparação e não uma metáfora. Conforme a gente discutiu no slide anterior, né, a metáfora seria afirmar que Iracema é a moça dos lábios de mel. Não tem como uma pessoa ter os lábios de mel, isso seria uma metáfora. Agora, tão doces quanto o mel, aí é diferente, nós temos elementos comparativos e temos uma comparação e não uma metáfora. Ok, pessoal? Então, vamos para a segunda atividade, observem aqui. Mais um fragmento aqui do nosso texto, né? Quem é o meu quindinzinho? Sou eu. Quem é a minha roin, roin, roin? Sou eu. Qual a figura de linguagem empregada nesse trecho? E agora, mais um tempo para vocês aprenderem um pouco mais sobre as figuras de linguagem respondendo a essa questão. E aí, pessoal, estava fácil para acertar essa questão? Acho que sim, né? Então, acertou quem conseguiu entender que a figura de linguagem empregada nesse fragmento é uma metáfora, né? A gente tem aqui casos de metáfora, né? Quando ele diz quem é meu quindinzinho, está fazendo a comparação, porém sem os elementos comparativos, não tem a palavra como, né? E etc. E depois, quem é minha roin, roin, roin. Então, temos dois casos aqui de metáforas. E agora, terceira atividade, o que o trecho sugere sobre a linguagem usada pelo casal, né? Que tipo de linguagem seria essa?
Será que nós podemos usar essas variantes linguísticas, essas palavras, com todas as pessoas com as quais nós conversamos? Então fica aí mais uma questão para vocês refletirem sobre essa questão da variação linguística, das variantes que podemos utilizar, dependendo do nosso interlocutor, né, dependendo de com quem nós estamos conversando, né? Então mais um tempo aí para vocês pensarem e responderem a essa questão. Então, pessoal, uma sugestão, né, de resposta aproximada seria afirmar que a linguagem usada entre o casal sugere intimidade, afinal é um casal, né? Também sugere afetividade, essa troca de afetos se percebe na linguagem, na forma como eles selecionam as expressões verbais e as palavras para se comunicar. E também um processo de infantilização que às vezes é comum, né, entre os casais utilizarem uma linguagem ali mais infantilizada, né, para demonstrar maior afeto, maior afeição pela pessoa. Ok? Observem que também nós temos aqui o discurso direto nesse fragmento, né, que são as reproduções da fala direta dos personagens. Então, nós chamamos de discurso direto. Temos ali a presença também do travessão, que indica, né, a fala de alguém. Então, né, nessa aula, nós lemos e interpretamos uma crônica, reconhecemos a linguagem denotativa e conotativa e identificamos as figuras de linguagem, metáfora e comparação no texto, né? Então, observem que nós fizemos algumas reflexões sobre os elementos composicionais da crônica, né? A crônica, ela geralmente se apropria de um fato do cotidiano e relata para o leitor esse fato do cotidiano que pode ter sido vivenciado pelo cronista, né, ou pode ter sido extraído de uma notícia,
acrescenta-se elementos ficcionais e aí nós temos a crônica. Também nós aprendemos um pouco sobre figura de linguagem denotativa e conotativa, certo? Espero que tenham gostado e até breve.